Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio aqui no Arete. E hoje nós vamos continuar com o 10º episódio do Código Penal. Vamos lá? Capítulo 5 da apropriação indébita. Apropriação indébita. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento da pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa. Inciso 1. Em depósito necessário. Inciso 2. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Inciso 3. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de: inciso 1. Recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Inciso 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Inciso 3. Pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1, tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou, inciso 2, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o juizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor inclusive dos acessórios seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo o mínimo para juizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre: apropriação de tesouro. Inciso 1. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota que tem direito ao proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. Inciso 2. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 15 dias. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Capítulo 6. Do estelionato e outras fraudes. Estelionato. Artigo 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo à lei, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$ 500.000 a 10 contos de réis. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem: disposição de coisa alheia como imprópria. Inciso 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Inciso 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias.
defraudação de penhor. Inciso 3. Defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Fraude na entrega de coisa. Inciso 4. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Inciso 5. Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências para a lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Fraude no pagamento por meio de cheque. Inciso 6. Emite cheque sem suficiente previsão de fundos em poder de sacado ou lhe frustra o pagamento. Fraude eletrônica. Parágrafo 2º-A. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico, fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 2º-B. A pena prevista no parágrafo 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 4º. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Inciso 1. A administração pública, direta ou indireta. Inciso 2. Criança ou adolescente. Inciso 3. Pessoa com deficiência mental. Ou, inciso 4. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros. Galera, atenção aqui que essa redação foi incluída pela Lei nº 14.478 de 2022. Não se esqueça de atualizar seu Vadmecum e seus arquivos digitais. Artigo 171-A. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Duplicata simulada. Artigo 172. Emitir fatura, duplicato ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena: detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes. Artigo 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Induzimento à especulação. Artigo 174. Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo a prática de jogo ou aposta, ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Fraude no comércio. Artigo 175. Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor. Inciso 1. Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada. Inciso 2. Entregando uma mercadoria por outra. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falso ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa
por verdadeira, vender como precioso, metal de ou outra qualidade. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Outras fraudes. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular. Inciso 1. O diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. Inciso 2. O diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer edifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. Inciso 3. O diretor ou gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. Inciso 4. O diretor ou gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. Inciso 5. O diretor ou gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade. Inciso 6. O diretor ou gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. Inciso 7. O diretor, o gerente ou fiscal que, por interposta pessoa ou conluiado com o acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. Inciso 8. O liquidante, nos casos dos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Inciso 9. O representante da sociedade anônima estrangeira, autorizado a funcionar no país, que pratica os atos mencionados nos incisos 1 e 2 ou da falsa informação ao governo. Parágrafo 2º. Incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outra, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com disposição legal. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Fraude à execução. Artigo 179. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Capítulo 7 da receptação. Receptação. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Receptação qualificada. Parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, exportar à venda ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção,
entre o valor e o preço ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, ou ambas as penas. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Parágrafo 6º. Tratando-se de bens de patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Receptação de animal. Artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Galera, é isso aí. Esse foi o nosso 10º episódio do Código Penal. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like. Até a próxima. Um forte abraço. Bons estudos. Tchau.